João capítulo 1, vamos ler 18 versos. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem no desejo da carne, nem na vontade do homem, mas na vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre esse que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no coração do Pai, ou está ao lado do Pai, esse o revelou. Até aí. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos lhe agradecer pela beleza da tua palavra que nos atinge essa manhã. Que possamos nos lembrar que o Verbo encarnado nos atingiu há 2018 anos atrás, sendo sacrifício perfeito por homens imperfeitos, Senhor. Que possamos reverenciá-lo e louvá-lo nessa mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês essa manhã. Como é que a gente comemora, celebra o aniversário de alguém que nunca nasceu? Como é que a gente celebra o aniversário de alguém que nunca nasceu? É impossível. Não dá para celebrar, não dá para cantar parabéns para alguém que nunca nasceu. E esse é o caso de Jesus Cristo. Nós celebramos o seu aniversário, nós todos os anos, até mesmo movidos por uma cultura, celebramos o Natal, o aniversário de Jesus Cristo. Mas nós nos esquecemos que Jesus Cristo mesmo, ele não nasceu. Ele já é antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. Jesus Cristo é Deus. E Deus não nasce. Deus não é gerado. Deus não é criado. Deus não pode vir à terra. É isso. No entanto, nós celebramos o aniversário de Jesus. Celebramos o aniversário de alguém que nunca nasceu, que existia antes do seu nascimento. Vamos dar uma olhada como isso acontece. No princípio era o Verbo, ou o Verbo, a melhor tradução seria palavra, logos. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, no início de todas as coisas, antes da criação do mundo, do universo, da terra, dos planetas. Jesus Cristo, a palavra, estava com Deus. E a palavra, nos diz mais o verso, era Deus. É o próprio Deus. Não somente estava coexistindo com Deus Pai,
como também era Deus, plenitude da divindade, está em Cristo Jesus, antes de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, diz o verso de número 2. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Jesus Cristo não somente estava antes de todas as coisas com Deus, não somente era Deus, como também criou o mundo. O ser humano, ele pode criar alguma coisa a partir de uma matéria-prima. Ele pode criar um pano, por exemplo, a partir de um tecido. Ele pode criar madeira a partir de ele pode criar uma mesa a partir da madeira. Ele pode criar um carro a partir de peças, a partir de ferro, entre outras matérias-primas. Mas o único que pode criar do nada é Deus. O diabo não pode criar do nada. O ser humano não pode criar do nada. Somente Deus, a partir do nada, pode criar. E Jesus Cristo criou todas as coisas. Jesus Cristo é Deus, plenamente Deus. É sobre Ele que nós estamos falando essa manhã. De modo que quando há 2018 anos atrás nasce um menino, nasce uma criança nos braços da Virgem Maria, até então Virgem Maria, nós estamos celebrando o nascimento de Deus. Nós estamos celebrando o nascimento de um Deus que acrescentou a natureza humana. Ele não abriu mão dos seus atributos de onipotência, onisciência, onipresença. Não! Nenhum dos seus atributos divinos foi retirado da sua pessoa. Ele apenas se identificou conosco. Ele apenas acrescentou a natureza humana. Jesus Cristo, homem. E até hoje, nos céus, você tem um Deus homem. Ainda é homem. Não deixou de ser homem para se identificar com você, interceder por você e pelas suas fraquezas. A vida estava nele e era a luz dos homens. Por que a palavra se encarnou? Por que a palavra se fez carne? Por que Deus teve que viver no nosso meio, habitar entre nós? Por que isso acontece? É interessante o uso da palavra aqui no capítulo de número 1. Por que palavra? No início era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vamos tentar entender isso. Por que palavra? Porque antigamente, no Antigo Testamento, a única forma de revelação era a palavra de Deus. Se escutava Deus. Moisés escutou a Deus. Seus sucessores, os profetas, também escutaram a Deus. Mas nunca ninguém, jamais, exceto Adão e Eva, jamais viu a Deus, viram Deus face a face. Porque se vissem, certamente morreriam, atingidos pela sua glória e pela sua santidade. No segundo em que a santidade de Deus tocasse o nosso pecado, seríamos consumidos, morreríamos. E é por isso que nunca Deus permitiu com que alguém visse a sua face. A única forma de conhecê-lo era através da comunicação oral, ou seja, falada. A plenitude da revelação de Deus era a palavra. Mas agora, tudo aquilo que se ouvia no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas, a respeito daquele que viria para varrer o pecado da humanidade, para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, se cumpriu na pessoa de Jesus. A revelação se fez carne. A palavra veio e habitou entre nós.
o Criador do universo, o onipotente, se deu ao trabalho, se propôs a ser dependente nos braços de Maria. Por quê? Por conta do verso de número 4. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. A humanidade caminhava em trevas. A humanidade não tinha perdão. A humanidade bebia dos seus pecados. Estava fadada à condenação eterna. Como que homens maus podem ter um relacionamento com um Deus bom? Isso é impossível. A humanidade caminhava a passos largos em trevas. E não havia nada que os ligasse, não havia nada que os pudesse conectar com um Deus santo, bom e puro. E o verso 5 nos diz que Jesus, a luz, Ele é a luz, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Eu sei que existe uma teologia aí fora que diz que o diabo está em pé de igualdade com Deus. Eu sei que existem pessoas que dizem que o diabo está quase vencendo a Deus e nos 45 do segundo tempo Deus vai lá e vira o jogo. Mas a palavra nos deixa claro que as trevas, com toda a sua força, com todo o seu poder bélico, não pode resistir à luz que está em Cristo Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. O Criador do universo veio e andou no nosso meio. No Oriente, em Israel, ele fez dali o seu pedaço, ele fez dali a sua área. E falou sobre a obra que ele iria fazer. E comunicou aos homens a conclusão de todo o Antigo Testamento, o cumprimento da lei dos profetas. Olha como vocês não podem ter um relacionamento com Deus. Como vocês estão fadados à condenação. Como vocês estão destinados à perdição. Eu vim e vou me colocar no lugar de vocês ao acender aquela cruz. No instante em que eu morrer e ressuscitar, eu vou pagar o preço do pecado de vocês. Eu vou ficar no lugar de vocês. Para que a condenação que fosse de vocês caia sobre mim. E a pureza e a bondade, a santidade que está sobre mim, caia sobre vocês. Foi exatamente isso que Cristo fez, nos trazendo então libertação. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O profeta Isaías, ele fala a respeito de um outro homem. Um homem que prepararia o caminho. Era comum que antes de o rei fazer uma viagem, alguns auxiliadores iam lá e abriam caminho, iam abrindo espaço para que o rei pudesse passar. Era essa figura profetizada por João. 6. Profetizada pelo profeta Isaías sobre a vida de João. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, primo de Jesus. Ele veio como testemunha. Ele veio para preparar o caminho. Ele veio para falar sobre aquele a quem os profetas anteriores já diziam, a fim de dar testemunho da luz, a fim de indicar, olha, Jesus Cristo é a luz. Ele é o fim do mistério. Ele é a revelação plena. Ele é aquele a quem os profetas diziam se cumpriu nele. Era esse o papel de João. Para que todos crescem por meio dele. João não estava pregando uma mensagem a fim de voltar vazia, a fim de que não atingisse seus destinatários. Nós vemos adiante que muito do ministério de Jesus se deve a João, porque ele preparou o caminho, porque ele falou a respeito de Cristo, ele falou a respeito do cumprimento das promessas. Verso de número 8. Ele não era a luz. Ele não veio para tomar o lugar da luz. Ele não está em pé de igualdade com a luz, que é Cristo, mas veio para dar testemunho da luz. Veio para dizer, olha, Jesus Cristo é a luz. Verso 9.
pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Foi isso que aconteceu. Então, quando você passar pelos shopping centers da cidade e você vê aquelas esculturas mal feitas e mentirosas que dizem que Jesus Cristo nasceu em um estábulo com os animaizinhos, ele não nasceu em um estábulo com os animaizinhos. Provavelmente ele nasceu na sala da casa dos parentes de José. Quando você vê aquelas figuras, não tenha pena de Jesus. Não diga, olha, coitadinho, tá aí. Não. Porque nós estamos falando sobre alguém que escolheu nascer. Deus escolheu pagar o preço do seu pecado, para que você não andasse mais em trevas. Eu não sei qual é o seu pecado aqui essa manhã, eu estou pronto para pregar salvação. Talvez você seja um adúltero. Talvez no coração você seja um adúltero, uma adúltera. Talvez você seja um mentiroso, um estelionatário, um 71, engana todo mundo. Talvez você seja o fofoqueiro, pornógrafo, o assassino. Tem tanto ódio no seu coração que você já virou um assassino. É rancoroso, rancorosa. Não sabe o que é amar o próximo. Talvez você seja alguém egoísta, que não divide a sua vida nem as suas coisas com ninguém. Eu não sei qual é o tamanho do seu pecado, mas eu sei qual é o tamanho do seu perdão. E não importa o tamanho do teu pecado, Jesus Cristo ele está pronto para te perdoar essa manhã. Estamos falando de alguém que você não precisa ter pena. Um Deus que escolheu nascer, que escolheu vir ao mundo, que criou todas as coisas, que foi anunciado pelo seu primo João Batista antes de inaugurar o seu ministério, para que você não andasse em trevas, mas andasse em luz e novidade de vida. 10. A palavra, tudo aquilo que podia se conhecer de Deus, a grande revelação, estava no mundo e foi feito por meio dele, mas o mundo não o recebeu. Eu gosto muito do verso de número 10 e da ênfase da palavra estava no mundo. O português ele não consegue alcançar o significado original, então eu vou traduzir para você. Quando diz estava no mundo, não é qualquer palavra. Não é tipo, veio ao mundo, de maneira geral. Não é isso que quer dizer. Quando João diz isso, ele diz de maneira mais íntima. No original está mais ou menos assim, olha, e o verbo se mudou para o bairro e habitou entre nós. É isso que está dizendo. Encurta as distâncias. Mostra mais intimidade. A gente deixa de pensar naquele Deus que veio lá no Oriente, em Israel, que fez o seu ministério ali, e eu consigo imaginar agora ele mais perto de mim. Porque era essa a ideia que João Batista queria transmitir, ou que o Evangelho de João quer transmitir. O verbo, a palavra, não está distante de você. Se mudou para perto de você. Na verdade mesmo, a palavra criou todas as coisas, inclusive você, para que você se sentisse aconchegado. Mas olha que tragédia, agora começa a tragédia. Até então só havia notícias boas. Um caminho foi preparado pelo profeta João, um caminho cheio de luz e de verdade, que nos traria libertação do nosso pecado. Até agora está tudo bem. Mas o verso 10 nos revela o lado nefasto da humanidade. Um lado que eu verdadeiramente espero que não seja o teu. O verbo estava no mundo e foi feito por meio dele. O Criador de todas as coisas se fez homem. Teve dedos, sede, fome, boca, olhos. Era humano. Se mudou para o bairro. Mas o mundo não o reconheceu. Imagina ser rejeitado pela sua própria criação.
alguns que foram rejeitados pelos filhos, têm certa ideia do que isso significa. Mas Jesus Cristo fez a humanidade. Deus, desde a antiguidade, separou o povo de Israel para chamar de seu. Jesus Cristo nasce judeu, sobre a cultura judaica, vai crescendo no meio da cultura judaica, no meio dos seus nacionais. E quando chega a vida adulta, inaugurando o seu ministério profetizado por João, ele é rejeitado. Ele é jogado de lado. A mando dos escribas e fariseus que incitaram a multidão, ele é crucificado. É claro que isso deveria acontecer de qualquer forma, porque só assim ele pagaria o preço do nosso pecado, mas isso não muda o fato de que ele foi rejeitado pelos seus. E que isso dói. Ou você acha que Jesus Cristo não estava sujeito a emoções? Que ele se deu o trabalho de ser rejeitado? Ele foi rejeitado pelos seus. Verso de número 11 que enfatiza. Ele veio para o que era seu, não era de nenhum outro. Aleluia. Mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado, ele foi jogado de canto. Ele foi crucificado pelos seus nacionais. Esse é o seu caso essa manhã? Você veio para essa igreja disposto a ouvir uma cantata feliz e fazer questão de continuar andando em trevas? Quais são as suas prioridades para o ano que vem? Quantos têm metas espirituais? Eu quero conhecer a Jesus ano que vem. Eu quero orar a Deus até que Ele me salve, até que Ele confirme a salvação no meu coração. Quem tem metas espirituais para o ano que vem? Poucos de vocês têm metas espirituais. No entanto, essa deveria ser a sua maior prioridade. Mais do que casar, mais do que conquistar a tua casa própria, mais do que reconquistar o amor dos filhos, dos pais, das brigas de família, não interessa. A sua maior prioridade deveria ser salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Que está estendida para você aqui essa manhã, não está encolhida para que você não possa acessar. Essa é a tua meta. Você só pode escolher um lado. Se você falar, não, eu sou neutro, com respeito a Jesus, eu sou neutro. Eu não amo, mas também não odeio. Não, Jesus veio, mas Ele está no meu coração. Eu fumo, bebo, cheiro, eu minto, eu engano o meu cônjuge, mas Jesus está no meu coração. Se você está escolhendo esse caminho neutro, você já o está rejeitando. Ou você ama Jesus, ou você ama a si mesmo. Não tem meio termo. A ênfase do seu ministério foi: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades, negue as suas vaidades, negue o seu egoísmo, negue o seu amor próprio, negue as suas conquistas, negue as suas vontades caídas e venha e me siga. Esse tem que ser o seu caso. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o fato de que eu amo alguém mais do que eu amo a mim mesmo. De que eu consegui colocar no centro da minha vida a pessoa de Jesus Cristo e as demais coisas não importam. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas. Não é ter dó de um menino que nasceu na manjedoura. Está longe disso. Ele escolheu vir e ficar naquela manjedoura para que você pudesse ter um lugar de honra junto com ele. Verso de número 12. O contraponto daqueles que não receberam. O contraponto dos judeus que o rejeitaram. Mas a todos os que o receberam. Pode ser você. Pode ser você que o tenha recebido.
Talvez você tenha olhado pela fé para Cristo Jesus e dito: eu quero essa mensagem habitando em mim. Eu amo, eu me rejeito, eu aniquilo os meus pecados, eu me arrependo de quem eu sou e do que eu faço. E eu quero de corpo inteiro, de alma inteira. Talvez seja você que o recebeu. Aos que creem no seu nome. Qual é o seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Esse é o nome de Jesus. Emanuel, Deus conosco, que se fez carne para ficar no meu lugar. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos os irmãos mais novos de Jesus se cremos no seu nome. Se dissermos: olha, eu creio que aquele sacrifício, o sacrifício que foi feito na cruz, é suficiente para apagar todos os meus pecados, me fazer ter uma vida nova com Deus hoje. Se você tem essa fé, isso é o suficiente para que você viva com Ele, para que você tenha um relacionamento perpétuo e inquebrável com a pessoa da divindade. Pode ser você. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas aí vem a parte mais difícil do verso. Não é você que escolhe crer no nome de Jesus, desculpa te dizer isso. Mas não é você que acorda um belo dia e fala: olha, hoje eu já pequei o suficiente, já bati minha cota de pecado da vida, eu já saí com tudo que é mulher, já saí com tudo que é homem, eu já bebi tudo que eu tinha para beber, eu já menti, já contei todas as histórias de pescador que eu tinha para contar, então hoje eu quero me converter. Não é assim que funciona. A palavra de Deus nos diz o seguinte: os quais quem? Os que creem no nome de Jesus, os que creem no sacrifício que foi feito, os quais esses, os filhos de Deus, não nasceram da linhagem humana, não nasceram por homens, não nasceram porque um homem e uma mulher disseram: olha, vamos ter um filho espiritual. Não nasceram por essa vontade, não nasceram pelo desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. É Deus que tem que te gerar, é Deus que tem que fazer com que você nasça de novo, para que você possa crer nele. Esse é o mistério revelado. Jesus Cristo, ele chega para Nicodemos e no original está dizendo assim: olha, aquele que não for gerado, não é aquele que não nascer de novo, no original está diferente, aquele que não for gerado, aquele a quem Deus não dar a luz, não pode ver o reino de Deus. É Deus que tem que te gerar, não depende da sua vontade. Porque se depender da tua vontade, você vai procurar trevas cada vez maiores, pecados cada vez maiores para se lambuzar. Eu, você e todo mundo, porque essa é a natureza humana. Quando meu filho crescer um pouquinho mais, e eu passar ao lado dos piores pecadores, pelo menos aos olhos da sociedade, os piores pecadores, eu quero poder olhar e dizer: olha, filho, essa prostituta é o papai sem Cristo. Esse travesti é o papai sem Cristo. Esse mentiroso que deu o golpe na gente é o papai sem Cristo. Esse assassino, Nardone, filho, é o papai sem Cristo. Essa é a nossa natureza humana, que procura e provoca pecados cada vez maiores. Você aceitando isso ou não, não importa, isso não muda o teu coração corrupto e caído. Nasceram da vontade de Deus. E é uma boa notícia para você. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Você mudou para o bairro, lembra dessa palavra? É aqui, habitou entre nós. Se mudou para o bairro, a palavra, a plena revelação de Deus, viveu em nosso meio, cheio de graça e de verdade, não só de verdade, mas cheio de graça e de verdade. Eu sei que eu estou falando palavras duras para você essa manhã. É difícil chegar para uma multidão e dizer que você é um pecador corrupto, caído, que você não presta.
No entanto, essa é a verdade, mas também há graça para você essa manhã. Aquele que fere é aquele que sara a ferida. Cheio de graça e verdade é Jesus Cristo. E vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, o único Filho do Pai. E é sobre esse a quem João testemunhou. Olha o que João fala a respeito dele no verso de número 15. Aquele que vem depois de mim está acima de mim. Mas como assim, João? Tu é profeta. Tu vem antes, tu está em primeiro lugar. A nossa sociedade hoje, como a sociedade antigamente, não mudou nada. Sempre valoriza os que estão em primeiro lugar, os que chegam primeiro. Como assim, João? Você chegou antes, você é o pioneiro. Você tem primazia, você tem honra aqui. Por que você está falando isso? Aquele que vem depois de mim está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Que? Como assim existia antes de você, João? Jesus nasceu depois de você, teu primo nasceu depois de você, tu é mais velho? Se liga, como assim? Já existia antes de você. Jesus Cristo, sua data de nascimento pode ter sido 2018 anos atrás, mas ele sempre existiu, coexistiu. Ele é Deus. João Batista sabia muito bem disso. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Você não pode dizer o mesmo? Você se conhece, eu não te conheço, mas você se conhece. E vendo todos os seus pecados, as suas malignidades, as trevas densas que habitam na sua mente, é um poço de poluição. Vendo toda a tua trajetória, a tua história de vida, de todas essas décadas até agora, você não consegue perceber o quanto que Deus agiu com graça e bota graça na sua vida. Para que você pudesse ter um relacionamento de filho. Para que você pudesse ter um relacionamento de filha. A tua oração essa manhã não tem que ser só em gratidão ao fato de Maria ter gerado Jesus, porque ele sempre existiu. A tua oração essa manhã tem que ser a oração daquele que clama por ser gerado por Deus, por nascer de Deus. Porque a lei, os 10 mandamentos e as ordenanças foi dada por meio de Moisés. Ele recebe as 10 tábuas da lei que ninguém conseguiu cumprir até hoje. Honrarás pai e mãe, tu já rodou. Quantas vezes você desonrou seu pai e sua mãe? Não darás falso testemunho, essa daí todo mundo caiu. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o homem do próximo. Também, se formos sinceros, ninguém vai admitir no meio de uma multidão, mas se olharmos para a gente, vamos ver que já caímos nesse pecado. A lei não nos salva, a lei nos condena, a lei é dura, ela tem uma passagem só de ida para o inferno, que é o nosso lugar, separados de Deus. Mas a graça, o favor não merecido, o Evangelho, a boa notícia do fato de que Cristo morreu naquela cruz para me alcançar, essa verdade e graça vieram por meio de Jesus Cristo e se revela a você essa manhã. Ninguém jamais viu a Deus até Jesus nascer. Ninguém tinha visto Deus, só se ouvia até Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, todos, qualquer um que chegasse perto, podia claramente ver a Deus. Deus feito homem. Deus até ali então inofensivo. O Deus, o único Filho de Deus que está ao lado do Pai ou no coração do Pai,
foi quem o revelou. Jesus Cristo revela quem é Deus porque Ele é Deus. Ele é Deus. Você entende essa verdade? Num dia de Natal você não veio cumprir protocolo, ver uma cantata legal, ver como o povo canta bem, bater umas palmas, comer uma bela comida depois que nós vamos comer. Isso não é o mais importante. Você veio para que Deus tivesse um encontro com você. Você veio para que Deus pudesse te gerar pela fé e você pudesse ver o reino de Deus. Talvez você não tenha certeza de tanta coisa nessa vida.